Fala, Squad do Poder, beleza? Estamos de volta, é isso mesmo, o Química do Poder voltou e voltou com tudo nessa reta final pro Enem. Como eu tinha prometido, a partir desse vídeo nós vamos fazer uma questão por dia. É isso mesmo, fica ligado, acompanha tudo, porque o negócio tá ficando muito bom. E nesse vídeo nós vamos falar de um dos temas que mais aparecem nas provas do Enem. Nós vamos falar do caráter ácido-base dos sais. Quer conferir? Questão na tela, vai lá. Com o aumento da demanda por alimentos e a abertura de novas fronteiras agrícolas no Brasil, faz-se cada vez mais necessária a correção da acidez e a fertilização do solo para determinados cultivos. No intuito de diminuir a acidez do solo de sua plantação, aumentar o pH, um fazendeiro foi a uma loja especializada para comprar conhecidos insumos agrícolas indicados para essa correção. Ao chegar à loja, ele foi informado de que esses produtos estavam em falta. Como só havia disponíveis alguns tipos de sais, o fazendeiro consultou um engenheiro agrônomo procurando saber qual comprar. O engenheiro, após verificar as propriedades desses sais, indicou ao fazendeiro o... Então aí, galera, a gente tem que descobrir qual é o melhor sal que vai ajudar o fazendeiro a fazer a correção do solo dele, ou seja, a aumentar o pH. Se eu tenho que escolher um sal que tenha capacidade de aumentar o pH, é porque eu preciso escolher um sal de caráter básico. E para que eu possa entender o caráter ácido básico de um determinado sal, eu preciso conhecer algumas características desse sal. Para isso, nós precisamos lembrar de uma reação muito famosa e muito conhecida, que é a reação de neutralização. A reação de neutralização é uma reação entre um ácido mais uma base, que é capaz de formar o sal e a água. A reação inversa à reação de neutralização, ou seja, a reação em que o sal reage com a água para formar ácido mais base, nós vamos chamar de hidrólise salina. E é exatamente essa hidrólise salina que vai definir o caráter ácido ou básico, ou até mesmo neutro, para um determinado sal. Ou seja, eu preciso saber qual é a natureza desse sal, quem são os ácidos e a base que formaram esse sal para entender o seu caráter. Então, vem comigo e se liga só. Se você tiver um sal formado por um ácido forte e uma base fraca, esse sal vai ter caráter ácido, ou seja, na hora que esse sal reagir com a água, sofrer hidrólise salina, o ácido ele vai ionizar muito mais. E ao ionizar muito mais, ele vai provocar um aumento da concentração de H+, e eu vou ter, então, uma característica ácida para esse sal. Para você que não lembra, os ácidos fortes são esses aí que eu estou mencionando. Ó. Se ele for hidrácido, eu tenho o HCl, o HBr e o HI. Agora, se for oxiácido, você vai precisar diminuir do número de oxigênio a quantidade de hidrogênios ionizáveis. E aí, se essa diferença der maior ou igual a 2, esse oxiácido também vai ser forte. Beleza? Agora, se você tiver um ácido fraco e uma base forte formando um sal, aí esse sal vai ter caráter básico. Então, se liga, o sal vai ter caráter básico quando ele for formado por um ácido fraco e uma base forte. Raul, quais são as bases fortes? Esqueci. Tá aí para você, ó. As bases de metais alcalinos, os elementos do grupo 1 da tabela periódica, e os alcalinos terrosos, os elementos do grupo 2. Vale lembrar que nos alcalinos terrosos nós temos as exceções, que são os hidróxidos de berílio e de magnésio. Esses não são fortes, tá bom? Agora, se você tiver um sal formado por um ácido fraco e uma base fraca, o caráter desse sal vai depender do Ka e do Kb, da constante de ionização. Galera, lembra que o caráter desse sal vai depender do quanto eu tenho de ionização do ácido ou de dissociação da base. Se eu tiver um ácido que tem um Ka maior do que o Kb da base, é porque o ácido ioniza mais. Então o sal vai ter caráter ácido. Agora, se eu tiver uma base que tem um Kb maior do que o Ka, é porque a base dissocia mais. Então, esse sal vai ter caráter básico. Então, se você tiver aí um sal formado por ácido fraco e base fraca, você vai precisar
analisar a constante de ionização do ácido e da base. Agora, se o seu sal for formado por um ácido e uma base forte, esse sal vai ter caráter neutro. Depois disso tudo, vamos analisar as opções que a questão do Enem nos deu. Olha aí, ó. Primeira opção, cloreto de potássio, HCl. Quando eu faço aí a hidrólise salina desse cara, ele vai formar hidróxido de potássio e ácido clorídrico. São duas espécies, um ácido e uma base fortes. Então, se ambos são fortes, é porque o caráter desse sal vai ser um caráter neutro. E não é o que eu procuro, porque eu procuro um sal de caráter básico, já que eu quero aumentar o pH. Na letra B, ele me deu o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, quando sofre hidrólise salina, vai formar hidróxido de cálcio, que é uma base forte, e ácido carbônico, que é um ácido fraco, que inclusive se decompõe em água e gás carbônico. Sendo o hidróxido de cálcio uma base forte, a sua dissociação vai gerar uma concentração de OH- maior do que a ionização do ácido carbônico. Com isso, esse sal aí apresenta caráter básico e é um sal interessante para mim. É um sal que vai aumentar o meu pH. Mas vamos analisar as outras opções. Olha aí. Cloreto de amônio. O cloreto de amônio, quando sofre hidrólise, gera hidróxido de amônio, que é uma base fraca, e ácido clorídrico, um ácido forte. Então, se a base é fraca e o ácido é forte, o sal tem caráter ácido. Na letra D, eu tenho sulfato de sódio. Sulfato de sódio, quando sofre hidrólise salina, gera hidróxido de sódio e ácido sulfúrico, ambos fortes. Esse sal aí, então, vai ter caráter neutro. Na letra E, eu tenho nitrato de bário, que quando sofre hidrólise salina, forma hidróxido de bário e ácido nítrico. Ambos também são fortes, então o caráter desse sal vai ser neutro. Como eu buscava um sal que fosse capaz de aumentar o pH, eu buscava aí o carbonato de cálcio como resposta. Beleza? Tranquilo? Então, volta para mim. Então é isso, meus amores. Espero que você tenha gostado. Esse aí é só o primeiro vídeo dessa nossa preparação para o Enem. Então, qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar. Um beijo grande, até a próxima e tchau, tchau!